Ouvintes da Rádio Transvale FM, bom dia a toda a região nossa aqui de Bom Jesus do Tabapuana, Bom Jesus do Norte, Apiacá, São José do Calçado e demais cidades que têm abrangência nessa rádio tão importante para a nossa região. Valeu, doutor. É muita gente ligada na programação da Trans, aqui em Bom Jesus do Norte. Mas, doutor, vamos falar então da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, né? O que está acontecendo em Bom Jesus do Norte em relação aos vereadores, doutor Alain? Adriano e ouvintes da rádio, primeiramente eu deixo aqui o esclarecimento que quando me convidaram, a rádio me convidou para fazer essa entrevista, o assunto não é relativo à Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, e sim da ação eleitoral em desfavor de 8 dos vereadores que lá estão. A ação eleitoral ela é bem distinta da ação administrativa, ela ocorre retratando todos os fatos que aconteceram na última eleição municipal de 2016. Legal. E doutor, por que essas ações estão sendo alvo de ação eleitoral aí? E qual é a ação eleitoral também, né, que esses vereadores estão sendo alvos? Bom, a ação eleitoral, nós temos 4 tipos de ação eleitoral, que começa com a AIRC, ação de impugnação de registro de candidatura, onde você deve apurar toda a regularidade, a legalidade das pessoas que se candidatam, os seus documentos, e quando você constata que há alguma irregularidade, você promove essa ação de impugnação de registro de candidatura. A segunda é uma ação mais abrangente, que todos os fatos que ocorrem durante o período eleitoral, que é a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e a AIGE, até o momento da diplomação, o prazo correto para que se promova esse tipo de ação. A partir disso, na diplomação, nós temos o RCED, que é o recurso contra a expedição de diploma, com um assunto distinto também que podem ser abordados, que pode ser objeto dessa ação. E por último, nós temos a AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Esse é um instrumento usado na ação contra os 8 vereadores. Eu quero esclarecer aqui que não se trata de ação individual contra nenhum dos vereadores. Isso é uma ação para apuração de uma fraude, e é uma fraude corriqueira no país durante o processo de composição das coligações, o que diz respeito à cota de candidatura feminina. Ok? Entendi. Doutor, essa lei é nova? O senhor afirmou que é corriqueira, então acontece sempre, né? Essa lei que cuida dessa parte aí, que faz essa investigação, ela é uma lei nova, doutor? Sim, há muitos anos o país vem tentando estabelecer uma paridade na política entre homens e mulheres. Para você ter ideia, nós temos mais de 85 anos de que as mulheres votam no país. O México foi em 1945 que a mulher passou a votar, e hoje no México há quase uma paridade entre detentores de mandato, de participação na política. E aqui no Brasil você vê que as mulheres não participam. Pensando nisso, o legislador quis estabelecer uma cota para que fosse preenchido somente pelo gênero feminino. Então, a antiga redação da Lei Eleitoral de 1997, ela estabelecia que do número de vagas resultante das regras previstas no artigo, que é o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, estabelecia que do número de vagas resultante das regras previstas nesse mesmo artigo, cada partido ou coligação deveria, veja bem, reservar, eu vou colocar parênteses nesse reservar, o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Então, ou seja, o homem tem que ter o mínimo de 30%, a mulher tem que ter um mínimo de 30%. Claro que isso foi dito que é cota feminina porque homens tinham quase a totalidade. Nós nunca pegamos uma chapa no país inteiro onde o homem tenha pelo menos 30% só.
Ele sempre ocupou quase a totalidade. Então, nesse sentido, a jurisprudência começou, a partir de então, a construir um entendimento que o partido ou a coligação só precisaria reservar e não preencher. Essa é a diferença. O percentual para cada sexo. Então, para evitar que os partidos, as coligações burlassem novamente a vontade do legislador lá de 97, a Lei 12.034, de setembro de 2009, que é uma lei muito nova, setembro de 2009, e estabeleceu nova redação ao artigo 10, parágrafo 5º da Lei 9.504 de 97, que diz o seguinte, abre aspas, do número de vagas resultante das regras previstas no artigo, cada partido ou coligação preencherá, novamente, aspas, não mais reservar, preencherá o mínimo 30% e o máximo de 70% para cada candidatura. Então não dá mais aso para que o partido finja que coloque uma mulher, fala que ela desiste, ou coloque que 70% dos homens, está tudo decidido. Não. Efetivamente a lei deve ser cumprida, considerando que não há palavra vazia na lei. Então restou claro que deve ter havido um motivo muito plausível para o legislador mudar apenas uma palavra no texto legal, ao invés de reservar. A partir das eleições de 2012, o partido coligação, o que teve que fazer? Preencher. Portanto, entendemos que ficou sem sentido o entendimento jurisprudencial que já havia, de que bastava reservar o percentual. Uma palavra muda tudo na lei, né? E como ocorre a fraude, doutor Alain? A fraude ocorre da seguinte forma. Primeiro nós temos o percentual, que é a primeira estratégia, o percentual branco por renúncia, né? Consiste que o partido ou coligação ele vai preencher o percentual de 30% de candidatas e depois do deferimento do registro de candidatura, ele vai promover a renúncia da candidata. Entendi. Quer dizer, desobriga dela fazer a campanha, desobriga dela pedir voto e até de votar em algum vereador da mesma chapa ou na coligação ou no mesmo partido, voto de legenda, mas é fraude a pessoa registrar e ali na frente desistir. Ok? A segunda estratégia que é usada, que é o objeto dessa ação eleitoral, que promovemos em Bom Jesus do Norte, é o percentual branco com votos irrisórios. Eu nem estou falando de voto zero igual teve lá, com votos irrisórios. Consiste no preenchimento das vagas com um percentual mínimo de 30% de candidatas femininas, mas com o compromisso das mesmas não fazerem campanha. Portanto, sem votos, as candidatas não atrapalhariam os candidatos. Em tese. Compreendo. E outra coisa, tem mais, Adriano. Há algumas ações, Brasil afora, sejam elas promovidas pelo Ministério Público, seja pelos candidatos, que eu quero deixar bem claro aqui, a legitimidade para propor essas ações. Ministério Público, presidente de partido, presidente de coligações e candidato. Fora isso, ninguém mais tem legitimidade para propor. Então, qualquer candidato que disputou as eleições de 2016 lá em Bom Jesus do Norte poderia propor essa ação que foi proposta pelos 4. Foram 4 que me procuraram e eu já tinha algumas ações promovidas tanto no Espírito Santo quanto no estado do Rio de Janeiro. Em Miracema terei audiência semana que vem, na sexta-feira, pelo mesmo objeto, pelo mesmo motivo. Então, os autores da ação são pessoas que disputaram a eleição legitimamente e que viram que havia algo errado, me perguntaram, fizeram a consulta, eu falei, eu já tenho outras ações dessa natureza em vários lugares. E me contrataram para promover essa ação. E o Ministério Público entra como custos legis nessa ação. Então foi ele, o Isaías Campos Batista, Amarildo Cabral da Silva, Patrick Farolfo Miranda e o Francisco de Assis Torres de Oliveira. Todos foram candidatos e que promoveram essa ação. Então, essa legitimidade, somente esses 4 agentes ou 4 pessoas poderiam e poderão promover ações eleitorais. Então, um cidadão, mesmo diante da irregularidade, ele não tem essa legitimidade.
Então, o que a gente deixa claro aqui, que não é nada pessoal contra qualquer pessoa que seja. É a regularidade da eleição é que tem que ser vista, revista e tem uma coisa, denunciada por qualquer pessoa. O país está vivendo um momento diferente, é um momento que nós vimos pessoas poderosas, pessoas que têm recurso financeiro, capacidade de autoridade política, muito poderio político, sendo desmascaradas, as pessoas estão sendo denunciadas, estão sendo presas. Então o país precisa passar por uma reforma e por um modo de pensar diferente. Verdade. Doutor, então com a alteração aí da lei, do texto da lei, né, que mudou de preencher e reservar as palavras aí da lei, então há indícios realmente de fraude, né? E quanto tempo que o senhor acredita que essa ação terá resultado? Depois da investigação, como o senhor disse, estão sendo feitas investigações ainda, né? O processo atual é esse, né? Atualmente o que está acontecendo é a investigação. Sim, nós estamos num período de instrução. Eu vou explicar aqui para que toda a população entenda numa linguagem bem simples, né? Se o mínimo de 30% é condição para a participação do partido nas eleições, e se a coligação impugnada, como aconteceu em Bom Jesus do Norte, não apresentou candidaturas reais, ao contrário, apresentou candidatura fictícia, ela, a coligação impugnada ou o partido, sequer poderia ter sido admitida ao registro. É por isso que esse tipo de fraude só é percebido depois das eleições. O juiz, se ele tivesse percebido essa fraude, contida lá na lista, no registro de candidatura, a teria indeferido. Claro. Porque outra solução não havia. E os candidatos apresentados por essa mesma coligação, por ela, não teria sequer buscado e recebido os votos que o elegeram. Porque já teria sido indeferido o registro. Equivale dizer que o status de eleitos agora, dos vereadores eleitos, e agora atribuído aos candidatos impugnados, que estão sendo impugnados, só foi possível alcançar em razão de fraude lançada nessa lista com percentual feminino. Resultado das odiáveis candidaturas fictícias, que vai ter combate feroz, tanto do Ministério Público quanto da Justiça Eleitoral. Os diplomados e os diplomas que foram conferidos a todos esses candidatos pela Junta Eleitoral decorreram então de fraude praticada no início lá da corrida eleitoral. Queimada essa largada, impossível validar a chegada de todos que integraram essa lista fraudada. É muito simples isso. E no caso presente, as coligações impugnadas nem pode alegar desconhecimento da exigência legal desse percentual mínimo para as mulheres e do consequente comprometimento de todas nessa lista. Porque todos os partidos foram avisados durante, lá antes de começar a corrida eleitoral. O Ministério Público Federal em Brasília determinou que todos, então a recomendação 20ª de 2016, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, GENAF, que é o Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral, mandou para todo o Ministério Público Eleitoral advertir. Então essa recomendação tem lá no seu 6º parágrafo, eu vou ler. Considerando que candidaturas fictícias com gastos de campanha inexistentes ou irrisórias e votação ínfima são consideradas fraudulentas e que as candidaturas de servidores públicos, civis e militares com fruição de 3 meses de licença remunerada e sem o correspondente intento de se engajar em campanha configuram em tese ato de improbidade, além de atentarem contra o princípio constitucional da moralidade pública administrativa. Eles estão coibindo agora até servidor público que se candidata para ficar 3 meses de folga, que não são 3 meses mais. Nós sabemos que isso acontece. Então a lei, como é muito nova, e não digo que houve má fé desses candidatos, desses vereadores que foram eleitos, mas pelo menos omissão. Porque se a gente, daqui para frente agora todos vão olhar, gente, vamos olhar quem é candidato que vão brigar conosco. Porque nós estamos perdendo o nosso mandato. O presidente da Câmara, o vereador Camilo, claro, mostrou a sua indignação e dizendo assim, é injusto eu perder o meu cargo, eu que trabalhei, captei voto, por uma candidata laranja.
Só que é injusto também. Eu acho injusto eu pagar 27% de imposto de renda. Só que a lei fala. E a lei não permite laranja, é fraude. Então, o que eu vi, a indignação do presidente da Câmara, do vereador Camilo, até entendo, claro. Só que lá atrás teriam que ter feito um trabalho que começou em 2012. Teve uma testemunha que disse que teve 0 voto agora, mas que tinha emprestado o seu nome lá em 2012 para 0 voto também. Pode olhar lá, que o registro tá feito, 0 voto. Então a mentalidade começa a se mudar aos poucos. E infelizmente quem não se preparou, porque você vai construir um edifício, você chama um grupo de engenheiros, correto? Se você vai fazer uma atividade esportiva que há a chance de uma queda, uma lesão ou até um problema cardíaco, você coloca uma equipe de paramédico. Então você, quando vai para uma campanha eleitoral, e lei eleitoral muda toda a eleição, para não dizer todo ano, você tem que ter uma assessoria jurídica. E na nossa região aqui, Bom Jesus do Norte, nós temos advogados que são advogados competentes, que basta contratá-los para uma assessoria, eles vão se aplicar no assunto, eles vão procurar entender, entendeu? Você aprende a descobrir aquilo que te é interessante. Se você me falar de direito tributário, eu não sei, eu não trabalho com direito tributário. Agora, no direito eleitoral, os advogados que forem contratados para isso, eles vão buscar saber da novidade da lei, saber das suas implicações. Todo ano muda. Pra você ter ideia, a última eleição municipal agora não pôde contribuição de pessoa jurídica. As empresas sempre contribuíram, hoje não contribuem. Então o país mudou. E essa é a grande sacada que as pessoas, os cidadãos, as instituições estão tomando conta. Realmente muita coisa acontecendo na política atualmente, né, doutor? E você que está ouvindo a Transvale FM agora está acompanhando a entrevista aí com o doutor Alain Fayal, onde estamos conversando aí sobre a situação da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, sobre onde 8 dos 9 vereadores podem vir a perder aí seus mandatos, tá bom? Para finalizar a nossa entrevista, quero perguntar ao doutor, como fica agora então os eleitores? O que os eleitores desses candidatos, dos outros também que estão fazendo a ação aí, o que eles podem esperar agora, a partir de agora, desse momento, na Câmara Municipal de Bom Jesus? Olha, eles são vereadores até o momento que a Justiça bateu o martelo e dizer que não são mais. São autoridades, vão continuar trabalhando. O problema que aconteceu foi um problema eleitoral. Então não estou individualizando a má-fé ou culpa de cada vereador. Não é isso. O que nós temos que combater é fraude. Houve fraude. Não há explicação para uma candidata ter 0 voto. Se alguém tem uma explicação, por favor, pode me procurar e me explicar, porque eu preciso entender isso. Até ela votou em outro. Justamente. Então os depoimentos são muito contundentes. Eu entendo que os vereadores terão o seu direito à ampla defesa no que podem imaginar. Só que eu acho o seguinte: queimou a largada lá atrás, não tem condição de consertar mais. Se houve fraude, ele anulou a lista inteira. Toda a votação dada àquela coligação, àquele partido, tem que ser nula. Porque ele não existiria se o juiz tivesse percebido a fraude lá atrás. E mais, conduzir o juiz ao erro quando do registro, oferecendo um DRAP, que é o documento de registro, ideologicamente falso, afirmando candidaturas que não o eram de verdade. Daí que abusaram do poder que a lei lhes conferiu. Se foi o presidente do partido, se foi o secretário, enfim, se foi a coligação, eu não quero achar culpados, eu quero achar que houve um erro e esse erro tem que ser reparado. E é isso que nós precisamos no dia de hoje. Reparar os erros que aconteceram, e as pessoas não têm que ter medo de denunciar. Então o recado que eu dou para os eleitores, para a população de Bom Jesus do Norte, é dizer o seguinte: o que quer que aconteça, vai acontecer pelos dispositivos legais. O que quer que aconteça, não está dizendo que fulano ou beltrano é bandido, é isso ou aquilo. Quer dizer que é o seguinte:
quando você começa mal, você termina mal. É isso aí, gente. É a entrevista aqui com o Dr. Alan Faiol na sua Transvale FM, para você sintonizado na melhor edição especial aí do Transvale Notícia, edição das 9 horas da manhã. Dr. Alan, quero agradecer a presença do senhor aqui, a disponibilidade de vir aos nossos estúdios para participar dessa conversa, desse bate-papo, esclarecer aí aos nossos ouvintes também sobre esse problema, sobre essa fraude que está acontecendo aqui. Pode, por favor, senhora, doutora Alan, fazer aí as suas considerações, falar mais um pouco aí sobre essa ação, né, do Ministério Público sobre a Câmara Municipal e dos vereadores, por favor. É só para dizer isso, que isso é um recado para todas as mulheres da nossa região. Nós tivemos uma participação maior de mulher, apesar das candidaturas fictícias, tivemos uma participação maior das mulheres nessa última eleição. E dizer o seguinte, num levantamento feito pela Folha de São Paulo em relação à última eleição para a Câmara de Deputados, mostra que dentre o valor que as siglas políticas arrecadam a título de doação, as mulheres recebem proporcionalmente repasse muito maior do que os homens. Entre os 14 maiores partidos, as mulheres representam 19,7% das candidaturas à Câmara, mas ficavam com apenas 8% dos recursos. As mulheres estão sendo sempre preteridas. Tal dado confirma a conclusão que chegaram as ministras Miriam Grossa e Sônia Miguel, quando asseveraram que há uma resistência também por parte das mulheres em se candidatar, gerada, no mais das vezes, pela resistência dos partidos políticos em dar suporte às candidaturas femininas. Então, o recado que deixo aqui é dizer o seguinte: às mulheres, pela sua dignidade, não empreste o seu nome. Empreste não, se coloquem a serviço da comunidade para fazer quando chegarem a se candidatar, se candidate efetivamente. Não deixem que use o seu nome. Há casos aí em que as mulheres nem sabiam que eram candidatas e foram colocadas lá. Isso é um abuso, é um assinte contra a mulher. E a mulher também precisa ter essa participação mais efetiva. E os partidos e as coligações precisam se abrir mais. Porque hoje, nós já tivemos uma presidente, hoje a ministra do Supremo, que é uma das mulheres mais respeitadas do país. E volto a dizer, uma das mulheres é mulher. Uma mulher respeitadíssima, presidente da mais alta corte. As mulheres precisam participar efetivamente da sociedade civil e também da classe política. Precisamos de mulheres na política, mas mulheres efetivamente candidatas e efetivamente e genuinamente mulheres que se põem a serviço. E não que sejam usadas pelos homens nesse sentido, ok? Um obrigado, um abraço a todos da nossa região, os ouvintes da rádio, e especialmente aos autores da ação, e dizer o seguinte: vocês prestaram um serviço à comunidade. Esses vereadores que entraram na justiça não entraram contra ninguém, contra a pessoa de ninguém, não. Entraram contra uma condição, contra um sistema errado de corrupção que existe não só em Bom Jesus do Norte. Eu sei que tem ação do Ministério Público aqui em Bom Jesus Tabapuana nesse mesmo sentido. Então tem que se passar, sim, a limpo toda essa história de candidatura fictícia. Eu creio que em Bom Jesus Tabapuana também a ação vai ser positiva, vai ser procedente. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom fim de semana. Abração, doutor Alan, obrigado aí pela entrevista concedida aqui à Transvale FM. Você ouvinte que está ligado na programação 10 da Trans, nossa programação continua normalmente, você pode participar à vontade aqui da programação da melhor, Transvale FM. Você ouviu aqui na Transvale, Transvale Notícias. Apoio Cultural. A Start Fitness Academia está com um novo endereço, um amplo espaço e com ótimos equipamentos. Tudo para você ter mais conforto e qualidade em seus treinos. Não fique de fora deste time campeão da Start Fitness Academia. Musculação, aula de ginástica, Muay Thai, com planos especiais. Fique com o corpo que sempre desejou na Start Fitness. Agora com um novo endereço, Rua Carlos Firmo, 463, a Rua do Fórum, em cima da Cavil, em Bom Jesus do Norte. Start Fitness Academia. Na hora que você precisar de comprar